Meu dia com Deus, meditação no Café com Deus Pai, de Júnior Rostirola. E a mensagem do Café com Deus Pai de hoje é Palavra de Vida. Ele respondeu: Antes, felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e lhe obedecem. Lucas capítulo 11, versículo 28. Pelas livrarias mundo afora e também pela internet, encontramos uma infinidade de conteúdos de autoajuda, boa parte deles com ótima intenção, auxiliar as pessoas a mudarem hábitos, melhorar de vida, enfim. Mas o fato é que, apesar de serem efetivos até certo ponto, não há nada neste mundo que possa transformar verdadeiramente a história de uma pessoa para sempre, como a palavra de Deus pode fazer. A Bíblia é incomparável. Ela tem o poder de abranger profundamente todas as áreas de nossa vida, pois é a voz de Deus falando diretamente conosco. Muitos questionam como e o que devem fazer para ouvir o que o Pai deseja falar, mas o fato é que ele nos deixou a Bíblia como manual não apenas de fé, mas de vida, e as palavras ali contidas vieram diretamente do coração dele para mim e para você. Então, você só consegue embarcar em uma jornada extraordinária e de mudança completa de mente e hábitos por meio da palavra de Deus. Não há outra forma. Por outros caminhos, tudo é paliativo. Temos a oportunidade de ouvir a voz de Deus todos os dias e de conhecer os pensamentos dele por meio de sua palavra. Saiba que ela não é apenas um livro que tornou-se velho e antiquado, ofuscado pela modernidade. Pelo contrário, é viva e eficaz. Como disse Billy Graham, a Bíblia é mais atual que o jornal de amanhã. Quero encorajar você a ler a Bíblia e a se relacionar ainda mais profundamente com a palavra de Deus. Faça dela sua parceira diária, porque somente assim você terá sua mente renovada e a sua vida completamente transformada. Tua palavra é uma lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Salmos 119, 105. Bíblia King James. Então a mensagem de hoje é palavra de vida. E nessa mensagem o pastor Júnior Rostirola está falando a respeito da Bíblia, dizendo que na Bíblia nós encontramos um manual que foi deixado pelo próprio Deus que criou os céus e a terra e que revelam qual a vontade dele para mim e para você. Talvez você não saiba, mas existe um livro na Bíblia chamado Provérbios. E nesse livro, que contém 31 capítulos e, portanto, pode ser lido dentro de um período de um mês, existem conselhos e orientações a respeito do relacionamento com Deus,
a respeito de dinheiro e formas de aplicá-lo, investi-lo e de utilizá-lo. Existem recomendações sobre o casamento, sobre a fidelidade, sobre a educação dos filhos, sobre o relacionamento do marido com a sua esposa e sobre a forma e os critérios que se deve adotar para se escolher uma esposa e um marido para que se possa ter um relacionamento que tende, que não que tende, mas que dá certo. Também no livro de Provérbios existem orientações a respeito de alimentação, a respeito de bebidas, a respeito do significado e do propósito da vida. Existe um outro livro da Bíblia que se chama Eclesiastes. E Eclesiastes vem de eclésia, que significa igreja. E nesse livro, Eclesiastes, que tem 12 capítulos, ele tem apenas 12 capítulos. Capítulos curtos, que podem ser lidos de maneira breve e que falam sobre o sentido da vida. Nesse livro, que foi escrito pelo rei Salomão, ele fala sobre o propósito da vida. E ele conta nesse livro, que no capítulo 1, que se nós prestarmos atenção em tudo que acontece, se você prestar atenção em tudo que se passa e tudo que se fala nos jornais, você descobrirá que tudo na vida é vaidade. Vaidade é a qualidade daquilo que é vão. Vão é aquilo que não tem muito valor, é aquilo que passa. Então, vaidade quer dizer tudo que você possa pensar a respeito dessa vida já aconteceu com alguém. Se você estudar a história, você descobre que já aconteceu com alguém e é por isso, inclusive, que Tucídides, um grego, há muitos anos atrás disse: vamos começar a registrar todas as coisas que acontecem para que tenhamos livros que relatam sobre a história, para que as gerações do futuro saibam o que já aconteceu e tenham instrução e orientação, para que possam ver os fracassos e os sucessos daqueles que os antecederam, para que possam tomar boas decisões e para que não errem mais. E Salomão fala exatamente isso. Em Eclesiastes, no capítulo 1, ele explica: tudo é vaidade. As águas dos rios vêm e vão, um dia sucede ao outro, e tudo que acontece na vida é vaidade. Não há nada de novo nessa vida, mas tudo é vaidade. No capítulo 2, o rei Salomão fala que fui rei em Israel, experimentei de tudo. Experimentei as mulheres, experimentei as bebidas, experimentei a sabedoria, porque não houve livro algum no meu tempo que eu não tivesse lido. A Bíblia conta que Salomão teve tanta sabedoria que pessoas, reis de outras nações iam até lá para ouvi-lo falar a respeito das coisas. A rainha de Sabá foi até lá para ver se tudo que ouviu falar a respeito de Salomão era verdade. E quando ela foi até lá, ela disse: tudo que ouvi falar a seu respeito não chega nem perto daquilo que hoje vejo.
desde a organização do seu palácio até as vestes que os teus servos usam, até a organização e a arquitetura da sua casa e de todas as coisas que vejo aqui, nada se compara àquilo que ouvi falar a seu respeito. E Salomão fala que, mesmo com todas essas coisas, ele descobriu que o prazer desta vida consiste em desfrutar aquilo que o homem consegue com o seu trabalho, podendo comer, podendo beber e podendo ter saúde, e que essas coisas são as coisas mais importantes. No capítulo 3 de Eclesiastes, ele fala a respeito do tempo da vida. E ele diz: tudo tem o seu tempo determinado. Existe o tempo de nascer, existe o tempo de morrer, existe o tempo de abraçar, existe o tempo de se afastar. Existe o tempo de chorar e existe o tempo de cantar. Existe o tempo de juntar pedras e existe o tempo de deitar fora as pedras. Existe o tempo de se alegrar, existe o tempo da tristeza, existe o tempo de guerra e existe o tempo de paz. Então, as pessoas se preocupam muitas vezes com muitas coisas. Elas querem antecipar coisas do futuro e a geração atual tem sofrido de muita ansiedade. A ansiedade é a preocupação com o futuro. É querer pensar o que vai acontecer com o meu amanhã, gerando medo e dúvida nas pessoas. Também temos vivido uma geração com muita depressão. A depressão é a lembrança das coisas passadas que deveriam ficar para trás e que deveriam ficar apenas as lições para avançar e não errar mais. Mas as pessoas, por uma mágoa, por uma ferida, por uma situação infeliz que passaram, muitas vezes se trancam em um quarto, ficam no escuro, sem saberem como sair dessa situação. Para os que estão em depressão, é tempo de sair desse quarto, de olhar para cima e olhar para Deus. O Salmo 121 diz: elevo os meus olhos para os montes, ou seja, eu elevo os meus olhos para o alto. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. O teu socorro vem do próprio Deus. Veja que o livro de Salmos é um livro que tem 150 capítulos. Ele abrange praticamente metade de um ano, abrange 5 meses. Você pode ler um salmo por dia. Cada salmo retrata o relacionamento que cada salmista teve com Deus. A maior parte dos salmos foram escritos pelo rei Davi. E esse homem, de acordo com o relato bíblico, foi o homem que teve o seu coração voltado para Deus. Ele não foi perfeito. Os que conhecem a história do rei Davi sabem muito bem que ele, um dia no seu palácio, viu a sua vizinha, Batesseba, tomando banho e ele mandou chamá-la e adulterou com ela. Logo na sequência, quando soube que ela estava grávida, mandou chamar o marido dela, Urias, que estava no meio da guerra. O povo de Israel estava em guerra. Ele chamou Urias e disse: resolvi chamá-lo para que você tenha uma noite de descanso com a sua esposa.
O objetivo de Davi era ocultar aquela gravidez e o seu adultério. Aquele homem, Urias, disse: dormirei na porta do palácio, aqui na rua, pois não é justo que eu tenha um desfrute com a minha esposa, sendo que os meus concidadãos estão no meio da guerra. Disseram para Davi: Urias está dormindo ali fora, na porta do palácio. Então Davi mandou chamá-lo para que dormisse dentro do palácio, e no dia seguinte, covardemente, escreveu uma carta endereçada ao general Joabe, dizendo: põe esse homem na frente da batalha, e quando estiverem bem no fogo da guerra, recue o exército para que ele morra. E Urias recebeu aquela carta e foi tão fiel ao rei que ele não a abriu no caminho. Se ele tivesse aberto, teria visto claramente a sua sentença de morte, mas ele não o fez. Levou a carta, Joabe cumpriu a ordem do rei e depois comunicou: Urias é morto. Então Davi disse: agora posso tomar Batseba como minha esposa. O relato bíblico conta que Deus não permitiu que Davi concretizasse o seu plano. Enviou um profeta chamado Natã, e o profeta Natã contou ao rei uma história. A história foi a seguinte: um homem muito rico recebeu uma visita na sua casa. E esse homem tinha muitas ovelhas e cabras e muitos animais. Mas para dar o alimento, preparar a refeição para a visita, olhou para a casa do vizinho, que tinha apenas uma novilha. E ele disse: peguem aquela novilha, matem e preparem para receber a minha visita. O que você acha dessa história? Davi, ao ouvi-la, fica furioso e fala: esse homem é digno de morte e deverá pagar 4 vezes o que fez ao seu vizinho. Nesse momento, Natã olha para o rei Davi e diz: pois esse homem é você, porque o Senhor me mandou aqui para dizer a você que ele te deu o palácio, as mulheres, as riquezas e tudo que você recebeu. E você colocou os olhos na casa do seu vizinho para tomar a esposa dele como sua esposa e ainda quis ocultar o seu adultério e cometeu um homicídio matando um homem justo. Então Davi abaixou a sua cabeça, se humilhou e disse a Deus que pedia perdão, mas Deus não o deixou livre das consequências dos seus erros. Quando você continua lendo o livro dos Reis, você ouve que aquela criança nasceu, ficou doente e morreu. Pouco tempo depois, um outro filho de Davi, que se chamava Absalão, que ele tinha de outras mulheres, se levantou contra ele e atentou contra a vida dele, querendo assumir o reinado de Israel. Começou a perseguir Davi tanto que Davi teve que abandonar o reinado e se refugiar até que Joabe, o general dele, matou Absalão.
Depois disso, aconteceu que um outro filho dele, chamado Amnon, resolveu estuprar a outra filha de Davi, que se chamava Tamar. Então esse Amnon, eles eram filhos de mães diferentes, mas o Amnon estuprou Tamar, e quando uma mulher era estuprada, ela era considerada morta. E Absalão, antes de morrer, ele ficou irado com o ato de Amnon, e ele esperou 2 anos se passarem. Depois ele fez a sua festa de aniversário, mandou convidar Amnon, mandou os empregados embebedarem ele e o matou. Da forma como o rei Davi disse, que o homem que fez isso pague 4 vezes. Ele perdeu o filho do adultério, depois ele perdeu a Tamar, porque o Amnon estuprou a Tamar e ela ficou como morta, morte civil. Depois, o Amnon foi morto por Absalão, porque ele quis vingar a Tamar. E depois Absalão, por último, se levantou contra o reinado dele e ele ficou durante um grande período afastado do reino. E Joabe teve que matar Absalão, porque ele estava com muita fúria. Esse homem, Davi, pagou as consequências do seu erro e ele escreveu o Salmo 51, onde ele fala que ele se arrepende e que ele estava com vazio na sua alma. No Salmo 51, ele escreve: Senhor, que eu perca tudo nessa vida, mas que o Senhor não me lance fora da sua presença, mas que eu sempre tenha a sua presença e que o Senhor crie em mim um coração puro e contrito, para que eu possa ouvi-lo, para que eu possa ter o propósito e o significado da vida. Então esses livros são apenas aqui algumas anotações sobre os livros que mostram como ler a Bíblia, livro de Provérbios, o livro de Eclesiastes e o livro de Salmos, fala-nos a respeito do sentido da vida e o mais importante de tudo que a Bíblia revela é Jesus. Jesus veio como Filho de Deus que assumiu a forma humana de carne, assumindo uma humilhação, porque ele deixou o divino, deixou o seu reino para assumir a forma humana. Mas ele foi além. Nessa forma humana, ele aceitou morrer a morte de cruz, uma morte de maldição, uma morte que só os salteadores, os ladrões, os piores que viviam no tempo do Império Romano sofriam esse tipo de morte. E ele sofreu esse tipo de morte por mim e por você, e ele hoje convida: eu vim para dar vida e vida com abundância. Ele disse: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mateus 28, verso 20. Ele disse: eu vou para o Pai depois que eu ressuscitar, mas eu voltarei para buscar aqueles que estiverem comigo. João capítulo 14. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. João capítulo 14, versículo 6. Ele disse: eu vou e vos deixarei o Espírito Santo, que estará com vocês e vos ensinará todas as coisas. João capítulo 16. E ele disse que todo aquele que seguir a ele receberá a vida eterna. Então,
Aqui na lateral do livro do Café com Deus Pai de hoje, a Bíblia é um farol para iluminar este mundo de escuridão. Quando você lê a Bíblia, você vê, você enxerga, você aprende, você conhece, você encontra o caminho, você encontra a luz. Como o pastor Júnior Rostirola colocou aqui no último versículo: Tua palavra é uma lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Salmo 119, 105. Aqui as últimas linhas aqui que ele deixou para a mensagem de hoje. E o devocional de hoje é Salmo 12. O Salmo 12 fala a respeito de como usar as nossas palavras. Que nós devemos usar as nossas palavras para o bem e não para o mal. Leia o Salmo 12. Um dos versículos fala que a palavra de Deus é mais pura do que o ouro purificado 7 vezes. E a palavra-chave é transformação. Se você quer experimentar uma transformação, leia a Bíblia. Ela traz a palavra de vida. E aqui Jesus respondeu. Ele respondeu aqui no versículo que nós lemos hoje. Antes, felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e lhe obedecem. Deus abençoe a sua vida. Medite, leia a palavra de Deus, porque nela você encontra as respostas que até aqui talvez você não tenha encontrado. Leia, ponha em prática e você terá uma vida abençoada, de sucesso e feliz. Leia o Salmo 1 também. Ali fala a respeito de quem pratica e quem não pratica a palavra de Deus e dos caminhos que se sucedem a uns e aos outros. A graça e a paz de Jesus, hoje e sempre, sobre a sua vida. Amém.